continuidade, nós estávamos discutindo o quadro de avaliação do comportamento, fazendo uma leitura, relembrando alguns conceitos importantes. A partir desses conceitos, a gente chega a dois conceitos que também são muito importantes, que é o de discriminação de estímulos e generalização. Precisamos lembrar que, na essência, eles são processos relativamente opostos, porque discriminar é estar sob o controle de um estímulo e diferenciar situações a partir dele, enquanto generalizar é parear esse estímulo com outros que são semelhantes, ou semelhantes topograficamente ou semelhantes em outras características. Então vamos lá. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Na discriminação, corresponde a responder diferencialmente para dois ou mais estímulos. E está associado a um controle de estímulos restrito. Então, aquilo que a gente tinha colocado, que você consegue diferenciar uma situação de outra quando os estímulos eles são diferentes. Então, estou sob controle do estímulo específico. A generalização é o responder similarmente a dois ou mais estímulos diferentes. Nesse caso, a gente vai ter um princípio de perda de controle de estímulos, porque eu passo a ficar a reconhecer diferentes situações, diferentes estímulos, que são, em sua essência, diferentes, mas que têm funções semelhantes para aquele sujeito. Por exemplo, você observar que todos os animais de quatro patas são cachorro, ou você reconhecer a barba e toda pessoa, todo homem de barba ser o papai, enfim, generalizar é expandir essa relação de identificação de estímulos. Por que a gente finalizou com essa relação? Porque para que a gente considere a diferenciação entre comportamento adequado e comportamento inadequado, essas informações elas são muito importantes. Vamos ver a tirinha do Armandinho, o que é que ele coloca. Pode detonar o patrimônio público, pai? Quer? Claro que não, filho. Avariar orelhões, lixeiras e placas de trânsito é considerado um crime. Aí ele coloca, sim, e os hospitais, as universidades, as florestas, as estatais? Pode? Essa questão de discriminação e generalização de estímulos, ela está presente no nosso cotidiano de aprendizagem. Coisas que nós, muitas vezes, não pareamos ou não diferenciamos, as crianças conseguem fazer muito rapidamente. Isso faz com que nós acabemos nos colocando numa situação desconfortável de ficar explicando o tempo todo as mesmas coisas. Os processos de aprendizagem, considerando modelagem e modelação, a gente já só vai ver mais para o final. Mas é bom antecipar que a criança ela tende a aprender mais facilmente aquilo que ela observa como sendo executado pela figura de referência ou quando ela observa que aquele comportamento é reforçado. Então, comportamento inadequado, geralmente, são os comportamentos que causam danos, ferimentos para o indivíduo ou para uma outra pessoa, como são os comportamentos de autolesão, agressão a outros, comportamentos que resultam em destruição de propriedade, como jogar materiais ou objetos, comportamentos que resultam em reprovação social e afastam as pessoas, como pouco contato com pares ou outras pessoas, no caso, como tocar partes íntimas em si ou nas pessoas, e o comportamento que atrapalha o aprendizado ou a conclusão de um trabalho, como no caso de estereotipia. A gente está dando exemplos, mas não significa que esses exemplos estejam todos dentro desse contexto. Então vamos lá. Na análise do comportamento, a gente objetiva identificar os déficits ou excessos comportamentais, realizar uma programação e aplicação dessas estratégias de manejo comportamental, avaliar sistematicamente os resultados da aplicação desse manejo comportamental. E uma vez avaliados esses dados, a gente propõe ou não uma nova programação de ensino. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é garantir que esse procedimento de ensino realmente atenda às necessidades desse sujeito. E o que é que acontece quando a gente faz isso? Muitas vezes, quando você vai realizar um levantamento de uma programação de ensino, você não está sob o controle da demanda da criança, mas sob o controle da demanda de uma outra pessoa ou até mesmo do próprio terapeuta. Muitas vezes você estabelece critérios muito mais altos do que os critérios que a criança consegue executar.
Você esquece de fazer o treinamento passo a passo com movimentos mínimos. Isso faz com que a criança, ao não alcançar o critério que foi estabelecido, ao não conseguir finalizar a atividade ou obter êxito nessa atividade, ela entra em uma outra situação de desamparo, ou seja, ela não se perceba capaz de executar. E aí vem a comparação do que a gente tinha falado em relação à autoeficácia anteriormente com o conceito de desamparo aprendido. Esse desamparo diz respeito à experiência vivenciada do não sucesso. É se acostumar com o não sucesso ou a própria experiência do não sucesso. Isso não é interessante para o procedimento de ensino. Muitas vezes as pessoas acreditam que o objetivo do procedimento de ensino é testar as crianças quando não é. O objetivo do meu procedimento de ensino é que a criança aprenda. O que é necessário para que ela aprenda? É necessário dica? É necessário apoio? É necessário que tipo de auxílio ela precisa para aprender? Partindo desse pressuposto, eu consigo entender que para análise do comportamento, o objetivo não é identificar qual é a criança que não sabe apenas. O nosso objetivo é ensinar a criança que não sabe. Então, para que eu consiga ensinar a criança que não sabe, eu preciso saber quais são as estratégias com as quais ela funciona, quais são as estratégias que vão ser eficazes para o procedimento de ensino dela. Então, quando eu faço a avaliação sistemática do resultado, eu novamente faço uma avaliação de linha de base. Então, a minha avaliação de linha de base é aquela avaliação inicial que eu faço para identificar quais são as habilidades e competências da criança e, posteriormente, eu faço o meu procedimento de ensino e vou monitorando. Eu estabeleço quanto tempo eu vou levar nesse procedimento de ensino, quais são os critérios, quais são as etapas do procedimento de ensino, quais são os critérios que eu vou utilizar como critérios de progressão e promoção. Então, por exemplo, se eu vou ensinar, às vezes eu pergunto assim, o que você quer que a criança faça? Eu quero que a criança sente na carteira dela e faça a tarefa como todas as outras crianças fazem. Beleza, e o que é que eu vou fazer? Eu vou reforçar esse comportamento. A minha linha de base vai me dizer se ela tem todo o repertório anterior ao repertório que você está na carteira. Então, como é para essa criança ir para a escola? A escola é um ambiente agradável? É um ambiente aversivo? Como é para essa criança o contato com a sala de aula? Ela se identifica com os colegas? Ela se identifica com os professores? Como é para essa criança estar dentro dessa sala, executar as mesmas atividades, sentar na carteira? Como é para essa criança sentar na carteira e permanecer nela, fazendo uma outra atividade que seja prazerosa para ela? Depois, como é sentar nessa carteira, ficar fazendo a mesma atividade que as outras crianças estão fazendo ou ter contato com essa atividade no primeiro momento? E só depois de todas essas etapas concluídas é que eu vou identificar qual é o melhor treinamento ou vou aplicar o melhor treinamento para que essa criança fique na carteira fazendo a atividade igual às outras crianças. Não igual, mas a mesma atividade que as outras crianças. Isso é importante para que vocês entendam o que a gente chama de cadeia comportamental. Um comportamento ele não é instalado rapidamente. O que é instalado são situações que já evocam comportamentos anteriores. Esses comportamentos anteriores podem ser generalizados para essas novas situações. Mas o que é importante a gente entender é que para instalar um comportamento novo, eu tenho que fazer toda a avaliação de cadeia comportamental. E isso é importante porque muitas vezes os professores, os treinadores, os profissionais, os terapeutas, eles ficam insistindo no comportamento que eles querem imediatamente, quando ainda faltam uma série de comportamentos anteriores que devem ser utilizados, devem ser treinados, devem ser treinados, identificados e treinados enquanto cadeia comportamental. Qual é o critério que eu vou utilizar para passar de um comportamento para o outro? Que se vocês viram em análise funcional do comportamento. O critério é o critério que estiver em acordo com as necessidades e características da criança, junto com as necessidades e características do contexto de treinamento. A gente tem que juntar essas necessidades e a disponibilidade que você tem para fazer esse treino naquele momento. E aí a gente vai para mais uma tirinha do Armandinho que ele coloca assim. Eu sinto. Aí o pai, filho, massinha na parede, não. Aí ele fala, eu sinto muito. Então assim, o que é o comportamento inadequado? O comportamento inadequado ele precisa ser percebido enquanto contexto. Muitas vezes essa criança, ela não vai entender por que é que
não pode, por exemplo, riscar a parede. Então, o que é que você tem que observar? Você tem que observar como manejar o ambiente para que você proporcione, por exemplo, uma parede que não esteja riscada, porque não é interessante para a dinâmica familiar e nem financeiramente ficar o tempo todo pintando paredes. Uma coisa que eu sempre pergunto, por que é que as crianças pintam paredes? Por que é que as crianças riscam as paredes de casa? As pessoas geralmente dão várias informações. Ah, ela risca porque ela quer se expressar artisticamente, ou ela risca porque ela não tem papel, ou ela risca porque não tem monitoramento parental. E eu falo assim, com o que é que ela risca a parede? Ah, ela risca a parede com lápis, com pincel, com não sei o que. Tá. Onde que ela encontra isso? Ah, ela encontra nas coisas dela. Bingo. Ela vai riscar as paredes porque ela tem disponível material para riscar e para pintar a parede. Se ela tivesse esse material acondicionado num ambiente seguro, em que ela não tivesse disponível o tempo todo, até chegar num contexto em que ela entendesse melhor a regra da casa, provavelmente ela não ia riscar a parede porque ela não ia encontrar esse material fácil. É difícil para a maior parte dos cuidadores estabelecer dentro da rotina da criança momentos nos quais utilizar esse material. Mas é importante entender que esses momentos eles vão ser essenciais para uma dinâmica. Se você faz parte de uma família que você não se importa que a criança risque a parede, ok, maravilha, mas você tem que ter isso consciente, isso claro. Se para você é importante que essa criança não risque a parede, acondicione esse material e selecione durante o dia um momento no qual você vai sentar com a criança e juntos vocês vão pintar, vão riscar. Existem casos de famílias que inclusive determinam uma parede para que essa criança tenha disponível para poder executar esse lado artístico. É uma estratégia, mas se você mantiver ainda o comportamento de liberar para a criança, que ainda não tem a diversidade, né, de experiências para poder produzir esse entendimento, ela pode sim chegar a riscar uma outra parede que não aquela que foi destacada para ela. Então, o comportamento adequado e o comportamento inadequado estão muito relacionados à forma como você organiza o seu contexto. E isso é importante da gente entender. Então, vamos lá. Em análise de comportamento, avaliamos o comportamento considerando se ele é um déficit comportamental ou se ele é um excesso comportamental. Quando é que ele é um déficit? Quando a criança não emite um comportamento adequado ou faz esse comportamento numa situação inadequada. Quando é que ele é um excesso comportamental? Quando ele emite um comportamento com uma grande frequência, com uma grande taxa ou com uma grande magnitude. Às vezes esse comportamento só é emitido uma única vez. Mas quando a criança emite, ela é o comportamento. Então, assim, ele tem uma magnitude altíssima, uma força e intensidade muito forte. E isso é importante da gente avaliar também. Por que a gente trabalha a partir do conceito de déficits e excessos comportamentais? Para evitar os problemas que são inerentes ao uso de rótulos, para a gente, o rótulo ou o diagnóstico, ele é um orientador de conduta multiprofissional. Mas eu preciso ainda encontrar a causalidade daquele comportamento. É o comportamento que deve ser tratado para reduzir o problema. Há procedimentos específicos que podem ser utilizados na escola, no trabalho, em casa, na realidade, praticamente em qualquer lugar onde haja necessidade de instalar comportamentos mais desejáveis. Essas técnicas são conhecidas coletivamente como modificação de comportamento. Então, a modificação de comportamento envolve a aplicação sistemática de princípios e técnicas de aprendizagem para avaliar e desenvolver o comportamento, esses comportamentos sendo privados ou públicos desses sujeitos, a fim de auxiliar a funcionar melhor no convívio social. Então, considerando isso, a análise do comportamento, ou análise do comportamento aplicada, ou Applied Behavior Analysis, ela vai falar para a gente que se trata de um processo de aplicação sistemática de intervenções baseadas nos princípios da aprendizagem para ensinar, aumentar ou melhorar comportamentos que sejam socialmente relevantes e de forma significativa. As intervenções tradicionais, elas tendem a aplicar o mesmo procedimento para todas as demandas. Para a gente, não. Cada situação ela vai exigir uma avaliação e uma intervenção que sejam específicas. E considerando que até às vezes o mesmo sujeito, apresentando o mesmo comportamento, mas em momentos diferentes, ele vai precisar de uma nova avaliação, porque o contexto pode estabelecer uma nova relação funcional para aquele mesmo comportamento.
Lembrando aqui, como os comportamentos eles são aprendidos, eles ocorrem em função das variáveis individuais ou das variáveis ambientais. Então, considerando as variáveis individuais, elas são únicas para cada pessoa, e a gente discutiu isso filogeneticamente, ontogeneticamente e culturalmente. Essas composições genéticas e fisiológicas é a história de reforçamento do indivíduo, é uma perspectiva individual, né? E na perspectiva ambiental, os estímulos que acontecem antes ou depois da resposta, que eu consigo discriminar e que alteram o meu responder, como no caso a consequenciação desse comportamento.